Olá, bem-vindo ao canal Notícias Diversas. Hoje você vai saber de mais uma notícia. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Marcas dizem que Flow Podcast continuava a usar suas imagens após término de contrato. As acusações foram divulgadas nas redes sociais, mostraram as empresas após apresentador defender a existência de um partido nazista no Brasil nesta segunda-feira, 7, na versão do programa. Algumas marcas usaram as mídias sociais para alegar que não patrocinavam o podcast Flow e condenaram o uso das imagens da empresa pelo programa, mesmo após o término do contrato único. Na terça-feira, 8, Monarca se desculpou e disse que estava bêbado quando fez a declaração. Ele foi demitido do Flow Podcast. Veja o que disseram as empresas. Amazon. A Amazon afirmou em seu Twitter que repudia fortemente as declarações feitas pelo Flow Podcast no episódio de segunda-feira e destacou que o Prime Video e o Amazon Music não são mais anunciantes nem patrocinadores do podcast. Finclas. A Finclas informou que repudia as declarações e ideias no último programa. A empresa também afirmou que não é uma patrocinadora do podcast e que fez apenas uma ação pontual no passado. Puma. A Puma se manifestou contra as declarações do último programa, e também afirmou que não patrocina mais o programa. Discordamos e repudiamos veementemente as declarações e ideias expressas durante o último Flow Podcast, transmitido nesta segunda-feira, 7. Elucidamos ainda que não somos patrocinadores do podcast, tendo feito no passado somente uma ação pontual e isolada, informou a companhia. Bis. A Mondelez Brasil, dona da marca Bis e também presente no Media Kit do podcast, afirmou pelas redes sociais que repudia todo tipo de comentário ou manifestações nazistas e outras formas de preconceito, como o racismo. A empresa esclarece que patrocinou pontualmente apenas 2 episódios do Flow Podcast veiculados em 2021 e que não tem contrato com o canal, já tendo solicitado inclusive a retirada do seu nome do pool de patrocinadores, diz a nota. iFood. O iFood havia encerrado o contrato de patrocínio no fim do ano passado, também por conta de declarações de Monarca. Naquela situação, as frases relativizavam o racismo. Em uma série de tweets, o apresentador defendia a liberdade de expressão, na esteira da demissão do jogador Maurício Souza do Minas Tênis Clube, por declarações homofóbicas. Ao falar em censura, Monarca questionou se ter uma opinião racista é crime. O iFood encerrou o contrato porque as declarações de Monarca traziam uma infeliz interpretação sobre o racismo. Nesta terça-feira, o app voltou a se pronunciar nas redes sociais, dizendo que o iFood não mantém mais relação comercial com o Flow. Nossa decisão de encerrar o patrocínio com o podcast foi tomada, de forma definitiva, em novembro de 2021. A marca do iFood já foi retirada dos materiais que constam no site do Flow Podcast. Ragazzo. O restaurante Ragazzo também figurava no material de divulgação do Flow Podcast, mas afirma que fez apenas ações pontuais de marketing no passado, e não possui vínculo com a empresa. O grupo Habib's, detentor da rede de fast food Ragazzo, discorda e repudia qualquer tipo de violência ou atitude preconceituosa, pois atos desta natureza não fazem parte da conduta da marca, das suas comunicações e parcerias, diz nota publicada nas redes sociais. Flash Benefícios. Ao contrário das demais, a empresa Flash mantinha patrocínio ativo com o Flow Podcast. Foi publicada nas redes sociais da marca uma nota de repúdio às declarações de Monarca, chamadas de inadmissíveis, e que anuncia o rompimento de contrato de parceria. Não há sociedade livre quando há intolerância ou busca de legitimação de discursos odiosos, nazistas e racistas, tecidos a partir de uma suposta liberdade de expressão. Reforçamos que todo e qualquer tipo de opinião jamais pode ferir, ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo da sociedade, diz o texto. E prossegue. Diante de absurdos como esse, é preciso agir, e desta forma, solicitamos o encerramento formal e imediato de nossa relação contratual com os estúdios Flow. Cariocão. A declaração de Monarca fez o Flow perder uma das grandes apostas de crescimento da empresa para 2022, a transmissão de partidas do Campeonato Carioca de Futebol, por meio do canal Flow Esporte Clube. Também pelas redes sociais, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro emitiu a seguinte nota. A FER, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Esporte Clube, que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022,
por apologia ao nazismo, regime cujos crimes contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida. Sportsbet. A companhia patrocinava o Flow Esporte Clube. Depois das declarações de segunda-feira, disse ter rompido o contrato. O Sportsbet.io repudia as afirmações que foram ditas e defendidas no podcast Flow deste último dia 7, que vão totalmente contra os valores que a marca defende. Insider Store. A empresa divulgou um vídeo nas redes sociais, dizendo que suspendeu todos os contratos de parceria com o Flow Podcast. Estamos suspendendo qualquer tipo de parceria com o podcast Flow, e do nosso lado, também exigindo a saída do monarca do podcast. A gente acredita que mensagens de ódio não podem ser disseminadas para a população, diz Yuri Gricheno, sócio da empresa. Philip Mead. A empresa afirmou que suspendeu todas as ações comerciais previstas com o Flow Podcast. A companhia disse que assistiu com perplexidade às falas proferidas no programa da última segunda-feira, 7. Esse foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é para eu saber o alcance dos nossos vídeos. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.